Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por todos vocês que estão cooperando, colaborando com o canal. Já estamos chegando a 1000 likes e isso tem sido maravilhoso. Eu te peço que você continue ajudando, compartilhando, dando o teu like, tá? Para que o canal possa continuar crescendo e que Deus abençoe você e a sua família. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O tema da mensagem: os 3 tipos de cegueiras. Subtema: o que queres que te faça? O ministério terreno de Jesus estava terminando. Em 8 dias, ele ia morrer na cruz. Contudo, ao entrar em Jerusalém, vai até Jericó, pois havia um homem cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, que significa muito estimado. Jesus veio socorrer este homem. A lição principal nesse episódio nos ensina que os obstáculos e as dificuldades, em vez de nos desanimarem, devem nos incitar a orar com maior fervor e ânimo. E ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. O indivíduo era cego, vivia à margem da sociedade, nunca teve uma chance na vida, mas agarrou com toda a força a primeira chance que lhe apareceu. O texto diz: e ouvindo-a, a Bíblia diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. O cego pôs-se a clamar e não reclamar ou murmurar. Filho de Davi é um título messiânico, ou seja, ele conhecia as Escrituras. E você conhece as Escrituras? A Bíblia diz que cada vez mais ele gritava mais alto. Temos aqui a perseverança de propósito. Ele reconhecia a sua miséria e apelava por compaixão. Usou o único meio que podia, a sua voz. Barreiras para transportar a deficiência visual, a multidão, o cansaço e o desprezo. Vemos na multidão indiferença, intolerância, incredulidade, falta de cortesia e falta de amor. Vemos em Jesus atenção, interesse, compaixão, simpatia e poder divino. Deus sempre responde às súplicas resolutas e fervorosas. O homem cego
precisou definir sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? O milagre veio pelo poder da palavra. Jesus não o tocou, apenas liberou a palavra. Vai, vê, é o mesmo que ande, veja, caminha e seja curado. Seja livre deste teu mal. Ao chamado de Jesus, o homem cego demonstrou prontidão. Levantou-se de um salto, como gesto de fé. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Vai em paz. Grande é a tua fé. A perseverança na fé verdadeira consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias e permanecer fiel a Ele, mesmo sobre grande aflição. E quando parece que Ele não nos responde e que não se importa conosco, esta é a prova de fé. Primeiro tipo de cegueira, João, capítulo 9. Nós vamos ver um cego de nascença. Jesus foi até o cego e perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas é para que apareça nele, resplandeça a glória de Deus. Os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas para que a glória de Deus se resplandeça, se manifeste na vida dele. Jesus corrige a crença errônea dos discípulos de que toda doença grave é resultado de algum pecado. Às vezes, a enfermidade realmente resulta de um pecado grave, mas nem sempre. Noutros casos, a aflição é permitido por causa de um propósito divino, para demonstrar a misericórdia, o amor e o poder de Deus. Frequentemente neste mundo, os bons sofrem com a permissão de Deus, para que a glória de Deus venha resplandecer sobre esta vida e que possa testemunhar do poder de Deus. Então, João capítulo 9, a gente vai ver o primeiro tipo de cegueira, a cegueira física de nascença. Agora, o segundo tipo de cegueira está em 2 Coríntios 4:4. Diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Deus desse século, o príncipe deste mundo, é Satanás, que exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Normalmente, Satanás está acima ou à frente da maior parte. Então, ele governa como usurpador, e seu governo é temporário e não absoluto. O adversário continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus. Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo permanecem sob o controle de Satanás. Esse cega os olhos deles à verdade e à glória do Evangelho, a fim de não serem salvos. A solução para esta trágica situação é neutralizar a atividade dele,
mediante a intercessão e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer ou não. Alguns críticos do apóstolo Paulo achavam sua mensagem obscura, mas o apóstolo Paulo argumentou que o problema não estava na mensagem, mas no véu que encobria a mente das pessoas e não permitiam que as pessoas vissem a verdade. O diabo, embora vencido por Jesus Cristo, temporariamente continua seu domínio sobre este mundo, impedindo que as pessoas vejam a luz do Evangelho. Aqui em 2 Coríntios 4,4 nós temos o segundo tipo de cegueira, a cegueira espiritual na vida dos incrédulos, que não consegue compreender a palavra. O terceiro tipo de cegueira está em Mateus, capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem se compreendam. E nele se cumpra a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Aqui está o terceiro tipo de cegueira, é o pior dele, que é a cegueira espiritual em cima da maior parte dos evangélicos. Jesus diz que o meu povo erra o seu povo erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Deus condena o povo por cometer atos ímpios e injustiças, e ao mesmo tempo oferecer sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer que obedeça a sua palavra. Por isso, aqueles que não têm compromisso com ele, a Bíblia diz que ele pregava por parábolas, para que a maioria não entendesse, não cresce. Somente aqueles que tinham um coração humilde, aquebrantado, que realmente queria conhecer a Jesus, queria ser salvo, a esse o Espírito Santo dava entendimento, mas a maioria não dava entendimento. Jeremias capítulo 7 diz: melhorai os vossos caminhos. Deus chamou mais uma vez o povo a arrepender-se de seus maus caminhos. Eles achavam que estavam seguros no templo. Durante a semana faziam o que fazia, e no final de semana achavam que estavam seguros dentro do templo. E Deus usa Jeremias para chamar a atenção do povo. Lucas capítulo 8, verso 4, diz os 4 tipos de ouvintes, é uma parábola. Os 3 primeiros, os ouvintes que não ouviram. As coisas que impedem o ouvir. Primeiro, desleixo, ou seja, descuidado e negligente. É o crente tardio para ouvir. Hebreus capítulo 5, verso 11. Negligência no conhecimento, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Todo aquele que se alimenta de leite é menino,
não está experimentado na palavra, é menino. Por isso, a primeira grande coisa que impede é o desleixo, ou seja, descuidado e negligente. São crentes tardios. Segundo, indiferença, ou seja, mostra desinteresse. Além de ser descuidado, negligente, tardio, não tem interesse de aprender. Jesus disse em Apocalipse 3,13, quem tem ouvido que ouça, não basta ter ouvidos, é necessário querer ouvir. Jesus disse, Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E neste momento Jesus te pergunta, o que queres que te faça? É a pergunta que Jesus faz para você neste momento. Eu vou estar orando para você neste momento. Senhor Deus e Pai, o Deus tremendo, o Deus maravilhoso, aí está a explanação da Tua palavra, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, mostrando os 3 tipos de cegueiras, meu Senhor, e Tu venha ter compaixão da Tua igreja, porque a Tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, meu Pai. Desperta a Tua igreja, aviva a Tua obra, liberta, capacita, prepara, meu Pai, oh meu Deus, aviva a Tua obra e realiza uma grande obra na vida da Tua igreja, em o nome de Jesus, amém.